Boa noite, pessoal. Eu me chamo Paulo Sérgio, sou o autor do livro O Sonho do Cavaleiro e eu agradeço ao convite da revista Sunshine para essa entrevista. Vou começar respondendo aqui algumas perguntas que foram pertinentes a mim. Começando falando de onde eu vim. Eu sou de Pernambuco, Recife. Só que pelo fato de ser filho de militar, eu nunca fui muito de conviver lá no local, por isso que eu não tenho o sotaque muito forte, típico de lá. E atualmente eu estou vivendo no estado de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Sobre a minha formação, eu sou formado em pedagogia, licenciatura pela Universidade Federal e no momento estou cursando uma segunda graduação que é em administração na Universidade Paulista e, e também fazendo a pós-graduação na área da pedagogia e em docência para o ensino superior. Sobre qual gênero eu escrevo, no caso, o gênero que eu estou escrevendo, que é a obra O Sonho do Cavaleiro se trata, se chama o gênero Dark Fantasy. Ele tem uma distinção da fantasia tradicional, medieval, que tem alguns aspectos que vão diferenciar claramente um gênero do outro. Bem, agora passando para segundo tópico de pergunta, seria sobre a minha função, além de escritor, no que eu trabalho. No caso, no momento eu sou estagiário na instituição pública do CREA-MS, setor de engenharia de Campo Grande. Sobre a questão de como onde eu trabalho pode auxiliar a escrita ou em que ele auxilia a melhorar, no meu caso eu acredito que minha profissão por enquanto não tenha muito a agregar na escrita, e inclusive não tem nenhum viés, nenhuma conexão que possa ser plausível para me ajudar no âmbito da escrita. É algo mais burocrático e técnico, lidar com documentação, com processos. Então, no âmbito da escrita, eu acabo tirando minhas inspirações de outras áreas, como a área de entretenimento, a própria leitura em si, consumir mídias diferentes. E seria isso sobre essa questão do trabalho. Não acredito que tenha muito aspecto a agregar na parte literária. Bem, agora tratando da questão de como que eu desenvolvi o meu gosto pela leitura, ele acabou se dando quando eu fui introduzido à literatura através da literatura de H.P. Lovecraft, com um livro chamado de Cthulhu. Foi o meu primeiro contato sério com uma leitura assim do começo ao fim. Depois eu acabei tomando gosto pelos trabalhos de Lovecraft e acabei vendo outras obras como o eu acabei vendo outras obras como Os Fungos de Yuggoth, Montanhas da Loucura e demais obras do catálogo dele, consideradas clássicos. E também acabei indo para o caminho da fantasia com Tolkien, com a clássica série do Senhor dos Anéis, que eu achei muito intrigante a maneira que Tolkien
Ele cria aquele universo, ele consegue fazer aquela imersão do leitor e é um trabalho muito minucioso e admirável e foi um dos responsáveis pela minha introdução no aspecto da fantasia e de mais leituras eu teria como exemplo também que continuaram sendo alicerces fundamentais para o meu desenvolvimento as histórias do Conan, o Bárbaro, eu achava muito interessante, dando destaque para a história A Torre do Elefante, que é um clássico que é muito bem escrito, e de aspecto brasileiro do exemplo Guarani, que é um livro muito interessante e muito bem desenvolvido, principalmente no aspecto descritivo de cenas e de personagens. Eu achei muito bem feito. Esses são alguns das literaturas que fizeram parte da minha consolidação como escritor. No caso, sobre o surgimento das ideias para a criação do livro, isso eu já dei início a um longo processo criativo. Foi uma junção de de utilização de vários sistemas e várias inspirações literárias, como por exemplo já citado anteriormente, as obras de Lovecraft foram grande inspiração para o livro, o quesito do horror cósmico, da luta do homem contra o incompreensível. Outro aspecto foi fundamental, a perspectiva de Tolkien da fantasia e como se dá a criação do universo e a luta contra a predestinação da jornada. Outro aspecto também foram inspirações na questão bíblica. Eu tive inspirações na Bíblia, em alguns livros em específico, como livros como Apocalipse, livros como Mateus e Gênesis, justamente pela ideia da construção humana e do lidar com o sacro, lidar com a temática sacra na obra. Outro aspecto de inspiração foi o mangá do autor Kentaro Miura, intitulado Berserk, um dark fantasy muito bem escrito e esplendoroso. Foi um bastante inspirador a demonstração de alguns temas pertinentes, que certamente foram de inspiração. Outras mídias que eu posso mencionar foram na área dos games, onde eu posso mencionar dois exemplos, que foram a série Dark Souls, feita por a série Dark Souls e a sua demonstração de Dark Fantasy, sua montagem, e também a série The Witcher. The Witcher principalmente voltado para o The Witcher 3, onde tem todo um desenvolvimento político e, e pautado em assuntos da sociedade, só que utilizando a temática de fantasia. Todas essas obras e algumas outras também foram utilizadas no processo criativo, onde eu passei por elas para realizar o desenvolvimento do meu livro. Serviram de inspiração, claro. No caso, o livro que eu escrevi, ele se trata de um dark fantasy, como já mencionado anteriormente. Ele se trata basicamente de apresentar um mundo distópico onde a distinção entre a moral ela já está decadente, o mundo, os reinos estão em um conflito constante e nisso se trata
não da jornada dos personagens para vencer, mas para sobreviverem a essa catástrofe que está atingindo seu mundo. Quais são os artifícios, qual vai ser a utilização, como será a natureza humana em uma situação caótica como essa, como se dão os valores e a permanência dos princípios humanos em uma situação de catástrofe em âmbito de nações. Seria basicamente isso que se trata a primícia do livro, a sobrevivência dos personagens a uma tragédia apocalíptica que se passa no âmbito medieval. Então seria isso que eu tenho a falar. Agradeço muito pela oportunidade na entrevista e até mais, pessoal.